Menino pobre arrisca a vida para salvar milionário se afogando e revela um segredo chocante. Lucas, em pequena cidade litorânea do Brasil, onde o sol brilhava com intensidade e o mar sussurrava segredos nas ondas. Um menino de olhos grandes e sonhadores. Sua vida era marcada pela pobreza e pelas dificuldades. Mas naquele dia ensolarado, enquanto brincava nas águas calmas de um lago, Lucas sentiu algo diferente. A brisa leve e o sol quente prometiam aventura. E ele mergulhou na água, rindo e gritando de alegria, sem saber que o destino estava prestes a lhe trazer um desafio monumental. De repente, um tumulto. Gritos ecoaram pela margem. Ajuda! Socorro! O coração de Lucas disparou. Ele girou em direção ao barulho e viu um homem lutando contra a água, seu corpo se debatendo. Em pânico. Era um empresário famoso, conhecido por sua audácia e riqueza. Aquela figura robusta e imponente agora parecia pequena diante das águas revoltas. Sem pensar, Lucas sentiu um nó no estômago. A adrenalina tomou conta dele. Ele sabia que precisava agir. Sem hesitar, Lucas mergulhou de volta, suas pernas cortando a água fria. O mundo ao seu redor se transformou em um borrão. Ele lutava contra as ondas, sentindo o desespero do homem à sua frente. O medo consumia. Mas a determinação crescia. Ao alcançar o empresário, Lucas percebeu o olhar apavorado. Um socorro que parecia impossível. Mas ele não iria desistir. Segure-se em mim, gritou, enquanto tentava puxar aquele homem para a superfície. Mas havia algo mais profundo naquele momento. Enquanto lutavam juntos contra a correnteza, uma lembrança inesperada surgiu na mente de Lucas. O rosto do homem estava se tornando familiar. A imagem de um tio que ele nunca conheceu. Um homem que abandonou a família anos atrás, após uma briga feia por herança. O coração de Lucas estremeceu ao perceber que o desconhecido diante dele poderia ser esse tio perdido, aquele que suas avós sempre falavam com mágoa. O que fazer? A dor do abandono misturava-se à necessidade de salvá-lo. As águas os envolviam e Lucas virou-se para seu tio, agora mais perto. Os dois estavam colados na luta pela vida, mas quem salvaria quem? O menino se viu dividido entre a urgência do resgate e o peso do passado. Agora sabia que poderia mudar tudo, mas a verdade poderia ser um golpe fatal. Ele não queria um laço familiar apenas para perdê-lo. Novamente, eu não posso deixar você morrer, gritou, seus pulmões gritando por ar. A agitação da água e as emoções tumultuadas deixavam Lucas confuso. Se ele o salvasse, como se apresentaria a esse homem que, mesmo perdido, de alguma forma, ainda era parte de sua história? Ele olhou nos olhos do tio e viu não só medo, mas também um vislumbre de esperança. Estavam ambos em perigo, e o passado que poderia unir ou separar se tornava cada vez mais irrelevante enquanto lutavam contra as ondas. Mas agora, ao se afundar cada vez mais fundo, na água e na realidade de sua família, Lucas sabia que precisava decidir, esconder a verdade ou revelá-la. O peso de suas escolhas poderia afundar não só suas esperanças, mas também a vida de um homem que ele mal conhecia. O que aconteceria quando tudo isso acabasse? Seria papel de um menino pobre mudar o destino de um milionário, enquanto os segredos do passado permaneciam a ameaçar sua salvação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As águas violentas continuavam a engolir os dois,
e Lucas lutava com todas as forças. O desespero se transformava em uma mistura de medo e urgência. Enquanto seus pulmões queimavam pela falta de ar, ele se permitiu olhar nos olhos do homem à sua frente, agora completamente pálido e ofegante. Havia um frágil fio de esperança entre eles, uma ligação fugaz que parecia iluminá-los em meio à escuridão das águas. Foi então que tudo aconteceu. Uma onda especialmente forte os atingiu, lançando-os os dois para longe um do outro. Lucas sentiu seu corpo se separar do tio, e num instante, tudo se transformou em caos. Ele se debateu, tentando encontrar o homem novamente, mas o pânico estava tomando conta. Gritos ressoavam de sua mente. Onde você está? E não poderia deixá-lo. Não poderia. De repente, uma forte luz iluminou a superfície da água. Lucas olhou para cima apenas para ver uma lancha se aproximando, deslizando rapidamente sobre as ondas. O motorista, uma figura familiar, era nada menos que o melhor amigo de seu pai. Lucas gritou, acenando desesperadamente, mas em vez de aproximar-se, a lancha parou um pouco mais longe. O olhar do homem na embarcação era de horror, e Lucas percebeu que ele não estava sozinho. Um grupo de pessoas estava na lancha, e entre elas, uma mulher de longos cabelos ondulados e um sorriso travesso. Era Cláudia, sua antiga amiga de infância, que agora era uma influente blogueira de viagens. Mas o que mais chocou Lucas foi vê-la pousar na lancha um equipamento de mergulho. "Lucas, segura a onda!" gritou Cláudia, enquanto pulava da lancha, mergulhando direto nas águas tumultuadas. O menino sentiu uma onda de alívio, mas apenas por um segundo, antes de a realidade se abater sobre ele novamente. Cláudia não estava ali apenas para ajudar. O olhar que ele viu em seu rosto era de desespero. Algo estava errado. Muito errado. Antes que Lucas pudesse entender, Cláudia emergiu, trazendo não só o empresário, mas também um segredo devastador. Enquanto ela puxava o corpo afundado do homem, Lucas a ouviu sussurrar, com uma voz tremida: "Ele não é seu tio. Ele é o seu pai." Essas palavras foram como um trovão, uma explosão que ecoou em sua mente. Tudo parou. A luz do sol, o som das ondas, o clamor da multidão na margem. Tudo desapareceu. Lucas estava paralisado. O homem que ele estava tentando salvar, o que lhe deixou tão confuso e angustiado, não era quem ele pensava. Como assim? Sua cabeça girou. A lembrança dos rumores familiares, as conversas sussurradas de sua avó, tudo fazia sentido agora. Cláudia, ofegante e mais pálida do que nunca, olhou diretamente nos olhos de Lucas. Ele passou anos longe por causa de um acidente, uma disputa. Ele não sabia que você existia. Lucas sentiu uma onda de raiva e confusão misturadas, a dor e a desesperança. As ondas continuaram a quebrar ao seu redor, enquanto ele tentava processar essa nova realidade. O que era puro instinto se tornara o embate emocional, e agora seu coração estava em pedaços. Como ele poderia olhar para o rosto daquele homem novamente e enxergar um pai que ele nunca conheceu? As memórias de seu tio se tornaram sombras, e um novo pânico tomou conta da situação. E se ele salvar o homem? E se ele não quisesse saber sobre o filho que deixou para trás? Os gritos na margem se tornavam cada vez mais altos, e Lucas entrelaçou suas mãos em torno do corpo do empresário, pronto para reunir sua força, mas agora com insegurança. Afinal, quem estava salvando quem? Antes que pudesse tomar uma decisão, uma nova onda os envolveu novamente, e tudo se tornou um turbilhão de água e desespero. As ondas gritavam, e o passado se agitava em volta deles. O que Lucas faria a seguir? As respostas estavam cobertas pelas águas escuras, e a cada segundo tudo ficava mais complicado. As ondas gritavam, e o passado se agitava em volta deles. Lucas estava lá, segurando aquele corpo, inerte, mas agora sua mente não conseguia se decidir se ele deveria salvar um homem
ou enfrentar um pai que nunca conhecera. Ele olhou para Cláudia, seus olhos cheios de desespero e medo. O que fazer? A pressão mergulhava em seu peito como a água gelada ao seu redor. Ele precisava tomar uma decisão. Cláudia, o que eu faço? Gritou, a voz lutando contra o rugido do mar. Ela, ofegante, nadava para se aproximar, enquanto tentava puxar o corpo do empresário para mais perto. Lucas sentia o peso das ondas e da revelação. Era como se os segredos daquela família estivessem afundando junto com eles. De repente, uma nova onda, mais forte que todas as outras, atingiu diretamente os dois. Eles foram arremessados para longe, e a força do impacto os separou. Lucas lutou para voltar à superfície, os sentidos aguçados. Ao reaparecer, olhou em volta e, em um pânico eufórico, avistou a lancha novamente. Mas não havia mais sinal de Cláudia. Onde ela estava? E o empresário? Ele mergulhou de novo, em busca de respostas, em busca de conforto. E foi então que ele viu algo reluzente no fundo do lago. E coração disparou. Era uma pulseira que ele reconhecia. Uma pulseira que sua mãe sempre usou. Um presente do pai que ela nunca deixou de mencionar em seus momentos de nostalgia. Ele a pegou e a imagem de sua mãe o envolveu. Os sorrisos, as histórias contadas antes de dormir, o carinho que sempre teve. Mas quando levantou a cabeça, a realidade virou um pesadelo. Lucas, ele ouviu uma voz familiar, e seu olhar se virou. Era o amigo de seu pai, apontando para algo à esquerda. Sem entender, ele girou rapidamente, apenas para ver uma sombra se aproximando. Cláudia emergiu das águas, puxando o empresário, mas o rosto dela agora estava contorcido, não só de esforço, mas de algo mais. Medo? Desespero? Que mais poderia estar acontecendo? A água, Cláudia gritou. Ele não está apenas desmaiado. Ele se afogou. Ele não tem pulso. As palavras dela cortaram através da confusão na mente de Lucas como uma faca. Não! Não pode ser! Ele se aproximou e naquele momento tudo parou. A onda de pânico se misturou à frieza da verdade. Lucas se lembrou da pulso, a conexão de uma mãe a um pai. E nas profundezas de seu ser, a dor da descoberta começou a se alastrar. Foi nessa fração de segundo que, antes de pensar, Lucas mandou uma onda de energia e gritou o que estava sentindo. Ele é meu pai, não pode morrer. Eu não posso perder você de novo. As palavras saíram com um misto de dor e amor, como se ele estivesse tentando se convencer de que ainda havia esperança. Foi quando Cláudia, ainda lutando contra a maré, se virou e revelou uma verdade devastadora. Lucas, a mais. Ele não só abandonou você. Ele abandonou a sua mãe porque estava sendo ameaçado. A disputa pela herança era apenas a superfície. Ele estava envolvido em algo mais sombrio. Tem pessoas atrás dele. Lucas se sentiu tonto. O que estava acontecendo? Ele olhou para o homem, o rosto pálido e sem vida. As ondas continuavam a bater. Mas, agora, havia uma nova pressão. Além de salvar um pai, ele tinha que lidar com a revelação de que o homem em quem estava colocando todas as suas esperanças estava de alguma forma imerso em um mundo que poderia ser fatal. O desespero tomou conta dele de novo. As águas não eram somente uma luta pela sobrevivência. Eram um campo de batalha de segredos, mentiras e verdades que mudariam seu mundo para sempre. Enquanto lutava para puxar o corpo de seu pai para a costa, cada segundo parecia uma eternidade. O que mais ele ainda não sabia? O que mais poderia vir à tona quando a vida daquele homem estivesse em suas mãos? E enquanto os murmúrios da multidão aumentavam na margem, Lucas se viu à beira de um precipício emocional, sem qualquer certeza do que viria a seguir. Como poderia tudo ter chegado a esse ponto? A relação que ele mal começara a entender estava prestes a desmoronar com as ondas que continuavam a quebrar. E ele ainda lutava para manter seu pai à tona. As ondas continuavam a quebrar, e Lucas sentia o peso do corpo de seu pai em seus braços.
O desespero envelopava tudo ao seu redor, e a luta pela sobrevivência parecia sem fim. Ele queria acreditar que ainda havia uma chance. O que faria se o salvasse? O que diria? A sua mente estava um turbilhão, cheia de perguntas e anseios. Lucas, nas profundezas do lago. Lucas franziu a testa, confuso. O que é aquilo? A adrenalina tomou conta dele, e ele virou a cabeça. Mas o que ele viu transformou seu medo em terror absoluto. Uma figura submersa, muito maior do que qualquer humano, começou a se mover para cima. Era como um monstro marinho de mitologia, os olhos grandes e penetrantes brilhando com uma luz azul intensa. Ele estendeu uma mão enorme, como se buscasse pegar algo. Lucas congelou, sem saber se o que via era real ou apenas fruto de sua mente desesperada. Cláudia, e que é isso? Ele berrou, a voz ecoando contra a agitação das águas. Eu não sei. Ela gritou de volta, os olhos arregalados. Mas precisamos sair daqui, agora. Mas antes que conseguissem reagir, a criatura emergiu completamente, revelando o que parecia ser um híbrido entre homem e animal. A aparência era sobrenatural. A pele escamosa refletia a luz do sol enquanto o ser subia, trazendo consigo um turbilhão de água e espuma. Em um instante, ele lançou seu olhar em direção a Lucas, e tudo parou. Era como se o tempo tivesse congelado. Pai! Lucas gritou instintivamente, a palavra escapando de seus lábios antes que pudesse processar aquilo. Mas a verdade era que a criatura tinha uma semelhança inquietante com o empresário que ele tentava salvar, e uma emoção cortou seu coração. Amor, medo, perda, tudo misturado em um só sentimento. Você precisa decidir, a criatura disse, sua voz ecoando como um rugido abafado. Lucas se deu conta de que a criatura não era apenas uma aberração, era parte de uma realidade. Que ele não compreendia. Você é ele? É o meu pai? Perguntou Lucas, engolindo seco. Mas a criatura não respondeu. Seu olhar continuava fixo no empresário. E tudo parecia um jogo cruel entre sentimentos e verdades ocultas. As pessoas na margem começaram a gritar em pânico, olhando para a cena, sem entender a gravidade do que acontecia. Lucas podia ouvir os murmúrios, o medo na voz da multidão crescendo a cada instante. O que está acontecendo? Ele não pode se afogar. O que é aquele monstro? Cada palavra ressoava, as reações coletivas aumentando a tensão. Cláudia, precisamos fazer algo, Lucas disse, as lágrimas pingando de seus olhos. Ele não sabia mais em quem confiar. O que se quer era salvar seu pai, mas agora ele estava cara a cara com uma verdade de outro. Mundo, uma conexão que desafiava tudo o que pensava saber sobre família, amor e perda. A criatura parecia querer se apoderar do empresário, como se tentasse trazê-lo para o fundo do lago. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Não queria perder ninguém. Ele é um ser de outra dimensão, Lucas. Cansei de te proteger. Cláudia gritou, sua voz desesperada. Ele não é só um pai. Há mais segredos que você não sabe. Lucros e dores se misturavam em seu peito. Ele olhou uma vez mais para a criatura, e um pensamento cortante atravessou sua mente. E se a verdade que Cláudia estava escondendo ia além do que poderia suportar? E se o que a cercava não fosse só amor, mas também maldição e desgraça? Lucas sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A questão não era mais salvar seu pai, mas entender a monstruosidade que todos eles compartilhavam. O que fazer agora? Salvar ou deixar o passado afundar junto com os segredos? E nesse instante, enquanto o mar rugia e o caos se instaurava, algo místico e aterrador se formava em meio à turbulência. As ondas continuavam a rugir, e Lucas estava paralisado diante da criatura, seu coração batendo freneticamente no peito. Cláudia, quase sem fôlego, parecia tão aturdida quanto ele. A imensidão do lago e o pânico na margem desapareciam, enquanto tudo girava em torno daquela figura misteriosa e aterradora. O que é você? Lucas conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. O ser
meio homem, meio monstro, parecia absorver a energia ao seu redor. As escamas brilhavam como se tivessem sido banhadas em luz diretamente do sol. Você precisa salvar o empresário, Lucas. Ele tem um destino que você deve conhecer. As palavras da criatura reverberaram no ar, cada sílaba estendendo-se como um eco no coração de Lucas. Não posso salvar alguém que nem conheço! Lucas gritou, as emoções fervendo à flor da pele. Ele é meu pai? E você está dizendo que ele é meu pai? A pressão em seu peito aumentou, e tudo o que parecia ter certeza começou a desmoronar. Cláudia, ainda nadando ao lado deles, gritou: Lucas, arrisca! Você não pode pensar agora! Ele precisa de você! E as águas começaram a agitar ainda mais, como se o universo quisesse derrubar a barra pesada que ele estava tentando carregar. Neste momento de terror, uma ideia insana lhe cortou a mente. E se fosse verdade? E se aquele homem que ele estava prestes a perder não fosse apenas um desconhecido perdido no passado, mas um pai que ele nem sabia que tinha? Olhando para a criatura, tudo parecia tão surreal. Você falou que ele tem um destino, Lucas exclamou com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você quer dizer com isso? Mas antes que a criatura pudesse responder, uma nova onda acendeu. Diferente e mais intensa do que todas as outras. Era como uma força que ameaçava sufocar tudo ao redor, levantando um turbilhão gigante que arremessou Lucas e Cláudia para longe. O impacto foi devastador. Lucas saltou à superfície, atordoado e sem saber onde estava. Balançando a cabeça para se livrar da água, ele olhou em volta e viu a lancha. A multidão nas margens parecia em pânico, e então, no meio do caos, Lucas percebeu. Uma pessoa estava mergulhando em sua direção, mas não era Cláudia, era sua mãe. Os olhos dela estavam arregalados, e a expressão era de desespero. Lucas, o que está acontecendo? Ela gritou, mas havia mais algo em sua voz, um tom de súplica. Não, você não pode! Não entendeu o que ela estava fazendo aqui. Ele olhou de volta para o empresário, seu corpo ainda flutuando nas águas escuras. O choque de vê-la ali quase o paralisou novamente. O que aquilo significava? Precisamos ir! Agora! Ela gritou, estendendo a mão para ele. Mas Lucas estava preso em algum tipo de labirinto emocional, tentando conectar os pontos. Sua mãe, sua possível nova vida. Ah, verdade sobre seu pai. Uma realidade que havia se desenrolado diante dele em uma fração de segundo. Por que você não me contou? Lucas gritou, as palavras cortando o ar. As ondas se agitando ao redor deles pareciam escutar sua dor. Ele é meu pai? Por que você não disse antes? O que mais você escondeu? Ela hesitou. Nesse segundo de silêncio, a criatura emergiu novamente, desta vez com um olhar diferente, quase implorando. A verdade precisa ser revelada. Há mais em jogo do que você imagina, Lucas. E por um momento, tudo ficou em suspenso. O mar rugia, o caos dos gritos na margem aumentava, e a verdade pairava como uma sombra entre eles. O que mais estava escondido? E o que realmente era esse destino que seu pai tinha que enfrentar? O abismo de segredos e mentiras se aprofundava, deixando Lucas em uma batalha sem fim pelo conhecimento que poderia mudar tudo. O que é realmente importante? Ele se perguntou, enquanto as ondas continuavam a quebrar e os destinos entrelaçados deles dançavam nas águas turbulentas. As ondas continuavam a fugir, e Lucas estava paralisado diante da criatura, seu coração batendo freneticamente no peito. Cláudia, quase sem fôlego, parecia tão aturdida quanto ele. A imensidão do lago e o pânico na margem desapareciam, enquanto tudo girava em torno daquela figura misteriosa e aterrorizante. O que é você? Lucas conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. O ser, meio homem, meio monstro, parecia absorver a energia ao seu redor. As escamas brilhavam como se tivessem sido banhadas em luz diretamente do sol. Você precisa salvar o empresário, Lucas. Ele tem um destino que você deve conhecer. As palavras da criatura reverberaram no ar,
cada sílaba estendendo-se como um eco no coração de Lucas. Não posso! Não posso salvar alguém que nem conhece! Lucas gritou, as emoções fervendo à flor da pele. Ele é meu pai? Você está dizendo que ele é meu pai? A pressão em seu peito aumentou, e tudo o que parecia ter certeza começou a desmoronar. Cláudia, ainda nadando ao lado deles, gritou, Lucas, arrisca! Você não pode pensar agora! Ele precisa de você! E as águas começaram a agitar ainda mais, como se o universo quisesse derrubar a barra pesada que ele estava tentando carregar. Neste momento de terror, uma ideia insana lhe cortou a mente. E se fosse verdade? E se aquele homem que ele estava prestes a perder não fosse apenas um desconhecido perdido no passado, mas um pai que ele nem sabia que tinha? Olhando para a criatura, tudo parecia tão surreal. Você falou que ele tem um destino, Lucas exclamou com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que é que você quer dizer com isso? Mas antes que a criatura pudesse responder, uma nova onda ascendeu, diferente e mais intensa do que todas as outras. Era como uma força que ameaçava sufocar tudo ao redor, levantando um turbilhão gigante que arremessou Lucas e Cláudia para longe. O impacto foi devastador. Lucas saltou à superfície, atordoado e sem saber onde estava. Balançando a cabeça para se livrar da água, ele olhou em volta e viu. A lancha, a multidão nas margens parecia em pânico. E então, no meio do caos, Lucas percebeu. Uma pessoa estava mergulhando em sua direção, mas não era Cláudia, era sua mãe. Os olhos dela estavam arregalados e a expressão era de desespero. Lucas, o que está acontecendo? Ela gritou, mas havia mais algo em sua voz, um tom de súplica. Não, você não pode! Não entendeu. O que ela estava fazendo aqui? Ele olhou de volta para o empresário, seu corpo ainda flutuando nas águas escuras. O choque de vê-la ali quase o paralisou novamente. O que aquilo significava? Precisamos ir, agora! Ela gritou, estendendo a mão para ele. Mas Lucas estava preso em algum tipo de labirinto emocional, tentando conectar os pontos. Sua mãe, sua possível nova vida, a verdade sobre seu pai. Uma realidade que havia se desenrolado diante dele em uma fração de segundo. Por que você não me contou? Lucas gritou, as palavras cortando o ar. As ondas se agitando ao redor deles pareciam escutar sua dor. Ele é meu pai? Por que você não disse antes? O que mais você escondeu? Ela exultou. Nesse segundo de silêncio, a criatura emergiu novamente, desta vez com um olhar diferente, quase implorando. A verdade precisa ser revelada. Há mais em jogo do que você imagina, Lucas. E por um momento, tudo ficou em suspenso. O mar rugia. O caos dos gritos na margem aumentava, e a verdade pairava como uma sombra entre eles. O que mais estava escondido? E o que realmente era esse destino que seu pai tinha que enfrentar? O abismo de segredos e mentiras se aprofundava, deixando Lucas em uma batalha sem fim pelo conhecimento que poderia mudar tudo. Foi então que de repente uma explosão de luz ofuscou tudo à sua volta. Ele emanou do lago com uma força colossal. Lucas, cego temporariamente, se virou, mas não conseguiu entender o que estava acontecendo. Ao ressurgir da água, ele viu a silhueta de sua mãe flutuar em uma nuvem de brilho. Uma onda de energia parecia emanar dela. Não pode ser, Lucas murmurou. Com um brilho intenso, a criatura ficou mais visível, revelando não só a forma híbrida, mas também traços familiares. Lucas sentiu a realidade desmoronar sob seus pés. Cláudia, você não vai acreditar no que estou vendo, ele gritou, mas a voz dela estava presa na garganta. Aquela visão era mais do que sua mente poderia suportar. A criatura estava mudando, se transformando em uma imagem que se assemelhava a uma versão mais velha de seu pai, com os mesmos olhos. É ele! É você! Lucas gritou novamente, sem compreensão. Mas a transformação não parou. Com a luz intensa, um grito agudo rasgou o ar, e a forma robusta começou a se dividir. Era como se dois seres lutassem pela mesma forma. E então, ao se dividir, surgiram duas figuras.
Uma delas, o pai que Lucas sempre quis conhecer. E a outra, uma sombra com uma expressão terrível e um sorriso que fez seu estômago revirar. Não! Não pode ser verdade! Cláudia clamou, sua voz cheia de horror. As águas pareciam se agitar ainda mais com a nova presença, e a multidão na margem estava em frenesi, gritando e apontando. A verdade que Lucas tanto desejava agora era mais aterrorizante do que ele poderia imaginar. O homem que ele estava tentando salvar não era apenas um pai perdido. Ele era parte de algo muito mais profundo e sombrio, ligado a segredos que poderiam destruir todo o seu mundo. Vocês, a sombra sussurrou, não estão prontos para a verdade. Naquele momento, Lucas soube que tudo havia mudado. Ele estava prestes a ser puxado para uma luta que envolvia não apenas a sua vida, mas todo o legado de uma família que desejava esquecer. O mar rugia e o futuro promissor se tornava uma tempestade de incertezas. O que ele faria seguir? As ondas continuavam a rugir e Lucas estava paralisado diante da criatura, seu coração batendo freneticamente no peito. Cláudia, quase sem fôlego, parecia tão aturdida quanto ele. A imensidão do lago e o pânico na margem desapareceram, enquanto tudo girava em torno daquela figura misteriosa e aterrorizante. O que é você? Lucas conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. O ser, meio homem, meio monstro, parecia absorver a energia ao seu redor. As escamas brilhavam como se tivessem sido banhadas em luz diretamente do sol. Você precisa salvar o empresário, Lucas. Ele tem um destino que você deve conhecer. As palavras da criatura reverberaram no ar, cada sílaba estendendo-se como um eco no coração de Lucas. Não posso salvar alguém que nem conheço, Lucas gritou, as emoções fervendo à flor da pele. Ele é meu pai? Você está dizendo que ele é meu pai? A pressão em seu peito aumentou, e tudo o que parecia ter certeza começou a desmoronar. Cláudia, ainda nadando, ao lado deles, gritou: Lucas, arrisca! Você não pode pensar agora! Ele precisa de você! E as águas começaram a agitar ainda mais, como se o universo quisesse derrubar a barra pesada que ele estava tentando carregar. Neste momento de terror, uma ideia insana lhe cortou a mente. E se fosse verdade? E se aquele homem que ele estava prestes a perder não fosse apenas um desconhecido perdido no passado, mas um pai que ele nem sabia que tinha? Olhando para a criatura, tudo parecia tão surreal. Você falou que ele tem um destino. Lucas exclamou com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você quer dizer com isso? Mas antes que a criatura pudesse responder, uma nova onda acendeu, diferente e mais intensa do que todas as outras. Era como uma força que ameaçava sufocar tudo ao redor, levantando um turbilhão gigante que arremessou Lucas e Cláudia para longe. O impacto foi devastador. Lucas saltou à superfície, atordoado e sem saber onde estava. Balançando a cabeça para se livrar da água, ele olhou em volta e viu a lancha. A multidão nas margens parecia em pânico. E então, no meio do caos, Lucas percebeu uma pessoa mergulhando em sua direção. Mas não era Cláudia, era sua mãe. Os olhos dela estavam arregalados. E a expressão era de desespero. Lucas, o que está acontecendo? Ela gritou, mas havia mais algo em sua voz, um tom de súplica. Não, você não pode. Não entendeu. O que ela estava fazendo aqui? Ele olhou de volta para o empresário, seu corpo ainda flutuando nas águas escuras. O choque de vê-la ali quase o paralisou novamente. O que aquilo significava? Precisamos ir, agora! Ela gritou, estendendo a mão para ele. Mas Lucas estava preso em algum tipo de labirinto emocional, tentando conectar os pontos. Sua mãe, sua possível nova vida, a verdade sobre seu pai. Uma realidade que havia se desenrolado diante dele em uma fração de segundo. Por que você não me contou? Lucas gritou, as palavras cortando o ar. As ondas se agitando ao redor deles pareciam escutar sua dor. Ele é meu pai? Por que você não disse antes? O que mais você escondeu? Ela hesitou. Nesse segundo de silêncio, a criatura emergiu novamente, desta vez com um olhar diferente, quase implorando.
A verdade precisa ser revelada. Há mais em jogo do que você imagina, Lucas. E, por um momento, tudo ficou em suspenso. O mar rugia, o caos dos gritos na margem aumentava e a verdade pairava como uma sombra entre eles. Então, como um relâmpago cortando o céu, chegou uma onda ainda maior. E no meio dela, uma figura emergiu, não uma, mas duas. Em questão de segundos, Lucas testemunhou algo que queimaria em sua memória para sempre. De uma das ondas, um segundo ser, mais forte e muito mais feroz, começou a se formar. Com uma força devastadora, essa figura avançou sobre a primeira. E antes que pudesse reagir, Lucas foi jogado para longe, sua visão se escurecendo. Quando finalmente conseguiu se equilibrar novamente nas águas agitadas, a confusão tomou conta dele. O que estava acontecendo? A primeira criatura olhou para o novo intruso com medo. Você não deveria estar aqui. O portal não deveria ter se aberto. A luz do sol refletia no ser híbrido, criando um espetáculo a terrabor. O segundo ser, mais escuro, mais impressionante, tinha uma aura de poder não questionável. Ele olhou fixamente para Lucas e sorriu, mas não era um sorriso amigo. Era um sorriso que prometia destruição. Finalmente, encontrou o filho verdadeiro. Lucas não sabia mais a quem ouvir. E então, a revelação que deixou seu coração gelado. Eu sou seu tio, e você foi protegido por muito tempo. Chegou a hora de submissão. O legado não pode escapar. As palavras ressoaram, e a importância delas se estabilizou na mente de Lucas, como um peso indesejado. Ele olhou para sua mãe, mas suas feições estavam marcadas pela confusão e medo. Você sabia de tudo isso e não me contou? As lágrimas escorriam de seu rosto. A criatura que se dizia seu tio deu um passo adiante, as águas se agitando ao redor dele. Você se tornou parte de algo muito maior, Lucas. Seu destino é lutar ou sucumbir. Uma nova onda de pânico tomou conta do pequeno lago. O ar estava carregado de tensão, e Lucas sentia que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar. O que era real? O que ele realmente conhecia? E quando olhava para sua mãe, o que veria? A verdade se revelará. A criatura prometeu, enquanto Lucas buscava respostas nas águas turvas. O caos ao seu redor apenas aumentava, e ele se sentia perdido entre mundos, entre verdades e mentiras. Que final aguardava essa família entrelaçada por segredos sombrios? As ondas continuavam a rugir, e Lucas estava paralisado diante da criatura, seu coração batendo freneticamente no peito. Cláudia, quase sem fôlego, parecia tão aturdida quanto ele. A imensidão do lago e o pânico na margem desapareceram, enquanto tudo girava em torno daquela figura misteriosa e aterrorizante. O que é você? Lucas conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. O ser, meio homem, meio monstro, parecia absorver a energia ao seu redor. As escamas brilhavam como se tivessem sido banhadas em luz diretamente do sol. Você precisa salvar o empresário, Lucas. Ele tem um destino que você deve conhecer. As palavras da criatura reverberaram no ar, cada sílaba estendendo-se como um eco no coração de Lucas. Não posso salvar alguém que nem conheço. Lucas gritou, as emoções fervendo à flor da pele. Ele é meu pai? Você está dizendo que ele é meu pai? A pressão em seu peito aumentou, e tudo que parecia ter certeza começou a desmoronar. Cláudia, ainda nadando ao lado deles, gritou: Lucas, arrisca! Você não pode pensar agora! Ele precisa de você! E as águas começaram a agitar ainda mais, como se o universo quisesse derrubar a barra pesada que ele estava tentando carregar. Neste momento de terror, uma ideia insana lhe cortou a mente. E se fosse verdade? E se aquele homem que ele estava prestes a perder não fosse apenas um desconhecido perdido no passado, mas um pai que ele nem sabia que tinha? Olhando para a criatura, tudo parecia tão surreal. Você falou que ele tem um destino, Lucas exclamou com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você quer dizer com isso?
Mas antes que a criatura pudesse responder, uma nova onda acendeu, diferente e mais intensa do que todas as outras. Era como uma força que ameaçava sufocar tudo ao redor, levantando um turbilhão gigante que arremessou Lucas e Cláudia para longe. O impacto foi devastador. Lucas saltou à superfície, atordoado e sem saber onde estava. Balançando a cabeça para se livrar da água, ele olhou em volta e viu a lancha, a multidão nas margens parecia em pânico. E então, no meio do caos, Lucas percebeu uma pessoa mergulhando em sua direção. Mas não era Cláudia, era sua mãe. Os olhos dela estavam arregalados e a expressão era de desespero. Lucas, o que está acontecendo? Ela gritou, mas havia mais algo em sua voz, um tom de súplica. Não, você não pode. Não, entendeu? O que ela estava fazendo aqui? Ele olhou de volta para o empresário, seu corpo ainda flutuando nas águas escuras. O choque de vê-la ali quase o paralisou novamente. O que aquilo significava? Precisamos ir. Agora! Ela gritou, estendendo a mão para ele. Mas Lucas estava preso em algum tipo de labirinto emocional, tentando conectar os pontos. Sua mãe, sua possível nova vida, a verdade sobre seu pai. Uma realidade que havia se desenrolado diante dele em uma fração de segundo. Por que você não me contou? Lucas gritou, as palavras cortando o ar. As ondas se agitando ao redor deles pareciam escutar sua dor. Ele é meu pai? Por que você não disse antes? O que mais você escondeu? Ela hesitou. Nesse segundo de silêncio, a criatura emergiu novamente. Desta vez, com um olhar diferente, quase implorando. A verdade precisa ser revelada. Há mais em jogo do que você imagina, Lucas. O mar rugia e tudo ao redor deles parecia se desmoronar. Mas algo parecia se movimentar por baixo d'água. E então, com um estrondo, uma nova figura apareceu, surgindo entre as ondas. Lucas ficou aterrorizado. Era outra pessoa, e ela se aproximava rapidamente, uma luz intensa emanando de seu corpo. Lucas! A nova figura gritou. O som fez seu coração parar. Era um homem, mas não era seu pai. Era seu tio, aquele que a voz sempre mencionara com desprezo. O homem que tinha abandonado a família. Com um gesto rápido, ele se aproximou da criatura. Você não pode ter meu irmão. Ele é meu, gritou, seu olhar cheio de raiva. A luz ofuscante que o cercava era esmagadora. Lucas olhou para a criatura que ainda estava no lago. A mistura de medo e raiva em seus olhos. O que está acontecendo? Ele gritou para sua mãe, confuso. Ele não é quem você pensa, Lucas. Ele é... Sua mãe hesitou, as palavras fugindo dela como se fossem monstros. Ele é seu verdadeiro pai. O mundo em torno de Lucas começou a girar. Ele não conseguia respirar. O homem que estava sob as águas não era seu pai, e sim o tio que fugiu. A onda de choque o atingiu como uma maré violenta. Você está mentindo, Lucas gritou. Mas a verdade agora parecia tão clara. É verdade, meu filho. Eu não queria que você soubesse assim. O olhar da mãe dele era pleno de desespero, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Seu tio foi forçado a se afastar. As coisas nunca foram como você pensou. O peso das palavras açoitava Lucas. As perguntas borbulhavam em sua mente. E a última revelação foi devastadora. Seu pai, o milionário afogado, sequer era o homem que ele desejava. E mesmo assim, era parte de um enredo muito mais profundo. Um emaranhado que ele não podia escapar. Cláudia, Lucas gaguejou. Mas não havia tempo. Ele tinha que decidir o que fazer. As ondas continuavam a quebrar, e seus sentimentos de traição pulsavam como uma ferida aberta. E enquanto ele se perdia nas verdades abaladoras, o mar rugia em torno deles, prometendo que a tempestade mal havia começado. Que outras revelações o aguardavam nas profundezas? E, acima de tudo, a pergunta ressoava em sua mente: em quem ele realmente poderia confiar? As ondas continuavam a rugir,
e Lucas estava paralisado diante da criatura, seu coração batendo freneticamente no peito. Cláudia, quase sem fôlego, parecia tão aturdida quanto ele. A imensidão do lago e o pânico na margem desapareceram, enquanto tudo girava em torno daquela figura misteriosa e aterrorizante. O que é você? Lucas conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. O ser, meio homem, meio monstro, parecia absorver a energia ao seu redor. As escamas brilhavam como se tivessem sido banhadas em luz diretamente do sol. Você precisa salvar o empresário, Lucas. Ele tem um destino que você deve conhecer. As palavras da criatura reverberaram no ar, cada sílaba estendendo-se como um eco no coração de Lucas. Não posso salvar alguém que nem conheço. Lucas gritou, as emoções fervendo à flor da pele. Ele é meu pai? Você está dizendo que ele é meu pai? A pressão em seu peito aumentou e tudo o que parecia ter certeza começou a desmoronar. Cláudia, ainda nadando ao lado deles, gritou: Lucas, arrisca! Você não pode tensar agora! Ele precisa de você! E as águas começaram a agitar ainda mais, como se o universo quisesse derrubar a barra pesada que ele estava tentando carregar. Neste momento de terror, uma ideia insana lhe cortou a mente. E se fosse verdade? E se aquele homem que ele estava prestes a perder não fosse apenas um desconhecido perdido no passado, mas um pai que ele nem sabia que tinha? Olhando para a criatura, tudo parecia tão surreal. Você falou que ele tem um destino, Lucas exclamou com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você quer dizer com isso? Mas antes que a criatura pudesse responder, uma nova onda acendeu, diferente e mais intensa do que todas as outras. Era como uma força que ameaçava sufocar tudo ao redor, levantando um turbilhão gigante que arremessou Lucas e Cláudia para longe. O impacto foi devastador. Lucas saltou à superfície, atordoado e sem saber onde estava. Balançando a cabeça para se livrar da água, ele olhou em volta e viu a lancha! A multidão nas margens parecia em pânico. E então, no meio do caos, Lucas percebeu uma pessoa mergulhando em sua direção. Mas não era Cláudia. Era sua mãe. Os olhos dela estavam arregalados e a expressão era de desespero. Lucas, o que está acontecendo? Ela gritou, mas havia mais algo em sua voz, um tom de súplica. Não, você não pode. Não entendeu? O que ele estava fazendo aqui? Ele olhou de volta para o empresário, seu corpo ainda flutuando nas águas escuras. O choque de vê-la ali quase o paralisou novamente. O que aquilo significava? Precisamos ir, agora! Ela gritou, estendendo a mão para ele. Mas Lucas estava preso em algum tipo de labirinto emocional, tentando conectar os pontos. Sua mãe, sua possível nova vida, a verdade sobre seu pai. Uma realidade que havia se desenrolado diante dele em uma fração de segundo. Por que você não me contou? Lucas gritou, as palavras cortando o ar. As ondas se agitando ao redor deles pareciam escutar sua dor. Ele é meu pai? Por que você não disse antes? O que mais? Você escondeu? Ela hesitou. Nesse segundo de silêncio, a criatura emergiu novamente, desta vez com um olhar diferente, quase implorando. A verdade precisa ser revelada. Há mais em jogo do que você imagina, Lucas. Mas antes que a revelação pudesse ser concluída, um grito assustador ecoou, vindo da direção da lancha. Lucas virou-se rapidamente e avistou o amigo de seu pai apontando freneticamente para algo atrás dele. O coração de Lucas disparou. Era como se o lago estivesse se transformando em uma tempestade. Ondas maiores e mais ameaçadoras começavam a se formar. Então houve um flash, uma luz brilhante que ofuscou tudo ao redor. Lucas piscou e se viu em um pesadelo. O empresário, que estava flutuando sem vida, começou a se levantar, não como alguém que despertava de um desmaio, mas na forma de uma figura espectral com um semblante de dor asiática. Seus olhos estavam vazios, como se o próprio mar tivesse devorado sua alma. Lucas!
A voz do homem ecoou, distante, como um sussurro carregado pela brisa. Ele apontou. A verdade não é o que você pensa. O destino de todos nós depende de um sacrifício. Sacrifício? Cláudia murmurou, atordoada. O ar ao redor deles começou a ficar gelado, e uma escuridão envolveu a superfície do lago. Sim. Um sacrifício necessário para romper o ciclo. Você nunca soube. A expressão de sua mãe esmoreceu, e Lucas viu lágrimas escorrem por seu rosto. Ele estava completamente perdido. Nunca soube o que realmente está em jogo. Nesse momento, a criatura que antes parecia ameaçadora agora tinha um olhar de compreensão, e disse: O que você precisa fazer, Lucas, é escolher entre salvar seu pai ou libertá-lo de uma maldição que o persegue há gerações. Essa é a verdadeira natureza do seu legado. As palavras cortaram como uma lâmina em seu coração. Lucas ficou paralisado. A escolha não era apenas salvar alguém que ele mal conhecia, mas enfrentar um dilema que transcendeu sua própria vida. O mar rugiu com uma ferocidade desconhecida, como se estivesse assistindo ao drama que se desenrolava. Mas como? Lucas gritou, sua voz se erguendo acima das ondas. Como posso fazer isso? A resposta da criatura foi sufocada por um rugido ensurdecedor, e os olhares de todos se fixaram ponto no lago. Uma sombra enorme movia-se sob a água, e algo se aproximava rapidamente. O que era? O que estava prestes a ser revelado? Lucas sentiu que o chão se movia sob seus pés, e a verdade que ele desesperadamente tentava entender estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. E no profundo do seu ser, ele sabia que essa escolha mudaria tudo. Lucas estava ali, no centro do caos, lutando contra um turbilhão de emoções. A verdade pulsava ao seu redor. Ele olhou para a criatura, então para sua mãe, depois para o corpo sem vida do empresário, que agora era um espectro. A presença de seu tio, gigante sobrenatural, pairava sobre eles como uma sombra ameaçadora, e a profunda mensagem de sacrifício ecoava na sua mente. Você não pode ser meu pai, Lucas gritou, a dor transbordando em sua voz. Mas a criatura respondeu com uma calma perturbadora. Sou a resposta que você buscava, Lucas. O sacrifício não é apenas seu, mas uma escolha entre o amor e a maldição que envolvem a sua família. O mar borbulhava com uma intensidade aterradora, e a luz parecia ficar mais fraca à medida que o peso do destino se abatia sobre eles. Lucas sentiu um nó na garganta, o medo se misturando à necessidade de agir. Cláudia, ao seu lado, olhava assustada, mas também esperançosa. Você consegue, Lucas. Não se deixe levar pelo medo. A voz dela era um raio de luz em meio à tempestade. Ele precisava decidir. O que escolheria? O amor pelo pai que mal conhecia ou libertar a todos daquela maldição cruel? O espectro que era seu pai flutuou mais perto, uma lágrima etérea se formando em seu rosto. Filho, eu falhei com você. Se você me libertar, eu enfrentarei a maldição que nos persegue. Mas é você quem tem o poder. O que preciso fazer? Lucas perguntou, a voz embargada. E nesse instante, tudo se acalmou. A criatura e o espectro se olharam, como se uma conexão antiga se restabelecesse entre eles. Você deve unir seu coração ao seu passado e abrir mão de algo que ama, explicou o ser. O aplauso das ondas diminuiu, e todos na margem estavam quietos, presos à cena, sem saber como agir. O peso daquela decisão era imenso. Lucas fechou os olhos, sentindo o calor das memórias de sua infância, o cheiro de casa, a preocupação da sua mãe. Ele também pensou na figura do empresário, um homem distante e agora revelado como parte de si. Se eu fizer isso, o que acontecerá com você? Perguntou, a voz trêmula. Eu serei libertado, mas por essa escolha você se tornará o novo guardião do nosso legado. As palavras ecoaram com um peso indescritível, e Lucas sentiu que estava à beira de uma nova realidade. Com um último olhar para sua mãe, ele respirou fundo e disse: Eu escolho libertar você. O coração dele pulsou com uma força desconhecida, e um brilho intenso emergiu de seu peito,
envolvendo todos ao redor. A escuridão que pairava no lago começou a se dissipar, como se a própria luz da vida estivesse renascendo. Em um instante que parecia eterno, um turbilhão se formou, e o espectro sorriu, um sorriso que dizia mais do que 1000 palavras. E então, tudo ao redor virou uma explosão de luz. A criatura e o empresário se fundiram em uma forma de energia pura, um feixe de luz surgindo enquanto o sacrifício culminava. E quando a luz diminuiu, Lucas estava sozinho, flutuando nas águas tranquilas. A tempestade havia passado, e ao olhar em volta, uma paz inexplicável preenchia seu coração. Cláudia se aproximou, os olhos cheios de consideração. Você fez o certo, Lucas. Ele se virou em busca de sua mãe, mas a imagem dela estava borrada em sua memória. O impacto da escolha ainda pesado. As ondas agora dançavam suavemente, como se agradecessem pelo ato de bravura realizado. Aquela era uma nova realidade, e o futuro trazia perguntas sem resposta. No fundo, Lucas sabia que algo ainda pairava no ar. A escolha dele mudou tudo, mas qual era o custo real disso? Ele não tinha certeza do que viriam a ser os próximos capítulos, e assim a história chegava ao seu clímax. Mas a vida, assim como o mar, sempre trazia novos mistérios. O que aconteceria agora? Que novos desafios e revelações aguardavam por ele enquanto buscava entender plenamente a extensão desse legado. Se esse fonte tocou e você quer saber mais sobre o que está por vir, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com seus amigos. Você não vai querer que eles percam esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.